Pessoal, pronto aí? Silêncio, virar para frente, prestar atenção aqui. Algumas aulas atrás, havia passado umas questões, eu comecei a explicar. Para onde? Onde paramos nós? Sim, qual é a pergunta? O que são ideias inatas? O que são ideias inatas? O inatismo, uma corrente filosófica moderna, ela defende que existem ideias inatas. Ideias inatas são ideias que nós nascemos com elas. Quem geralmente defende o inatismo são os filósofos racionalistas. Os empiristas são completamente contrários à ideia ou à teoria das ideias inatas. Porque para o empirismo todas as ideias vêm da onde? Da experiência sensível. Nós, quando nascemos como uma folha de papel em branco. Não há nenhuma ideia na nossa mente. Todas as ideias virão da onde? Dos 5 sentidos. Da experiência sensível. E para vocês? Há ou não há ideias inatas? Quando a gente nasce, tem alguma ideia na nossa mente? Ou não? A gente nasce com uma folha de papel em branco. Oi? A gente nasce com uma folha de papel branco? Aí os inatistas vão falar o seguinte: peraí, como você explica ideias como a ideia de Deus? A Bíblia? Mas a Bíblia não é inata. A Bíblia é um livro escrito por seres humanos, ao longo de uma história. Esses humanos passaram de geração para geração aquelas histórias, até que elas foram parar em rolos de papiro, em papéis, e depois se tornaram livros, porque Bíblia significa um conjunto de livros. Então não seria inato a ideia de Deus. Ela teria sido transmitida, né? Transmitida de geração para geração. Então aprendemos sobre Deus com as gerações anteriores, que nos ensinaram sobre Ele. Mas aí, os inatistas vão falar o seguinte: peraí, e os primeiros seres humanos? Que ninguém falou para eles sobre Deus. De onde eles tiraram a ideia de Deus? Oi? Do iPhone? Não. Da onde os primeiros seres humanos teriam tirado a ideia de Deus? Já que ninguém os ensinou sobre essa ideia. Para inatistas como Descartes, essa ideia é inata. Por quê? Porque é uma ideia que nós nunca percebemos com os sentidos. Ninguém nunca viu, nunca ouviu, nunca tocou, nunca sentiu o cheiro nem o sabor de Deus. Então não é possível ter uma experiência sensível de Deus. Não é uma ideia fictícia, por quê? Porque toda ideia fictícia é um conjunto de coisas que já haviam sido percebidas pelos sentidos. Por exemplo, o Pégaso. O que é o Pégaso? Um cavalo com asas. Como que essa ideia foi criada? Essa ideia é uma ideia fictícia. O que pegaram? Um cavalo e colocaram asas nele, né? Então pegaram elementos de duas coisas que já haviam sido percebidas pelos sentidos. Pegou um cavalo, que alguém já tinha visto,
mas asas de pássaros, que alguém tinha visto, e colocar essas asas no cavalo. O que é uma esfinge, vocês sabem? Um monstro mitológico também. A esfinge é um monstro que tem corpo de leão, cabeça de mulher e asas. Então, é outra ideia fictícia. Agora Deus. Como que é Deus? Como é que é a imagem de Deus? É um velhinho sentado no trono? Vigiando a gente? Abençoando uns e mandando outros para o inferno? Como é que é a imagem de Deus? Como que é a voz de Deus? Será que a voz de Deus é fina? Será que é grossa? Como é que será que é a voz de Deus? Será que Deus tem voz? Como é que será que é o cheiro de Deus? Se é que Deus tem cheiro. Deus tem algum cheiro? Se fosse possível passar a língua em Deus, que gosto teria Deus? Qual o sabor? Para cristãos católicos tem um sabor que é possível experimentar ali de Deus. O sabor do vinho e do pão sem fermento, né? Pão asmo, que é a hóstia para os católicos. O sabor do pão e do vinho. Mas mesmo esse sabor é um sabor figurado, não é literal, não quer dizer que Deus tem aquele sabor. Quer dizer que Deus, Ele assume aquela forma de pão e de vinho para se dar como alimento para a humanidade. A hóstia e o vinho consagrados para os católicos são não só a representação, mas é o próprio corpo e sangue de Cristo. Então, para os católicos é possível ter uma experiência sensível de Deus na hóstia consagrada, na hóstia e no vinho. Mas mesmo assim, essa experiência não nos dá condições de perceber a plenitude de Deus. Apesar de que Deus plenamente está presente na hóstia e no vinho consagrado. É algo extremamente complexo, inclusive é considerado um mistério da fé cristã e católica. Mas, se pudéssemos tocar Deus, qual seria a textura de Deus? Ou será que Deus tem alguma textura? A textura de Deus ao tocarmos seria mole ou mais dura? Qual que seria a consistência da textura de Deus? Se é que Deus tem textura. Para os inatistas, Deus não tem nada disso, porque Deus é Espírito. Então Ele não tem nenhum atributo material. Portanto, não pode ser percebido pelos nossos sentidos. Se não pode ser percebido pelos nossos sentidos, essa ideia, a ideia de Deus, só pode ser uma ideia inata. Ou seja, uma ideia que nós nascemos com elas. Os primeiros seres humanos tiraram de si mesmos a ideia de Deus, porque o próprio Deus havia colocado a ideia dele mesmo na nossa mente desde o nosso nascimento, para que assim depois nós pudéssemos buscá-lo. Outra ideia.
que para os inatistas é uma ideia inata. Perfeição. Alguém já viu alguma coisa perfeita? Algo perfeito? Já? Gabriel. Quem? Gabriel? Gabriel Monteiro? Foi preso lá? O que estava a ser preso? Ele foi preso? Ele foi ou não preso? Foi? Está preso? Casou com a menina lá? De que ele teve um caso lá, que era de 15 anos? Não, é casa com ela dentro. Da cadeia? Gente, ele está continuando fazendo live lá dentro, lá? Dentro da cadeia? Gabriel Monteiro só é perfeito, na verdade. Já tem uns B.O.s aí, né? Porque ele foi preso ali por sede de menores, foi isso? Foi? Coisa assim, né? Um trem assim. Foi caçado, ele era vereador no Rio de Janeiro. Então aí já não tem perfeição, né? Já tem uns B.O. na conta dele aí. Então já tem os defeitos. Então a gente nunca viu ou percebeu com os sentidos nada perfeito. Então da onde a gente tirou a ideia de perfeição? A gente nunca viu nada, nem ninguém perfeito. Olha. Pode não existir, mas eles querem. Sim, mas de onde que a gente tirou essa ideia? Ninguém nunca viu nada perfeito. É que eles idealizam que pode ser algo perfeito. Por isso que inventaram a perfeição. Mas essa idealização ela é inata, já nasce com a gente. Para que depois a gente possa buscar a perfeição. Então já está dentro da gente que a gente nasce. Para os inatistas. Para os empiristas, não. Alguém inventou essa ideia e ficou transmitindo para os outros. Então essa é a divergência aqui, né? Aí os inatistas falam, mas como é que alguém inventa uma ideia de algo que nunca viu? Se todo conhecimento vem dos sentidos. É essa briga. Outra ideia que seria inata, a ideia de infinito. Alguém já viu algo infinito? Eu acho que a gente ouviu essa ideia. Infinito, sim, nós percebemos, mas não a gente tirou o infinito, sendo que nós não conhecemos nada que seja infinito. Então, essa ideia só poderia ser inata. São alguns exemplos de ideias inatas para os inatistas. Enquanto para os empiristas, não existem ideias inatas. Quando a gente nasce, a gente é uma folha em branco. Não há ideia alguma na nossa mente. Próxima questão. Próxima questão. Gnoseologia. Logia é sempre o quê? Logia é sempre estudo, né? Gnose em grego é conhecimento. A grande preocupação dos modernos é com a teoria do conhecimento ou o estudo do conhecimento. Como nós conhecemos? Nós conhecemos graças aos sentidos ou graças à razão? Qual que é a fonte, a origem, o princípio de todo o conhecimento? Qual que é o método mais adequado para a gente chegar ao conhecimento? Qual que é o meio, o caminho correto de a gente conhecer? E a finalidade, qual que é o objetivo? A gente conhece para quê? Qual que é o objetivo de conhecer? Para que a gente conhece as coisas? Entendemos, né?
Francis Bacon, por exemplo, vai dizer que saber é poder. Então o conhecimento ele nos dá poder sobre as coisas e sobre as pessoas. Então quanto mais conhecimento você tem, mais poder você tem sobre a natureza, sobre as pessoas, sobre o mundo e a realidade à sua volta. Então, gnosiologia é estudo do conhecimento e epistemologia. Logia é sempre estudo, episteme em grego é ciência. Então os modernos vão se preocupar em estudar a ciência. É na modernidade que vai acontecer a revolução científica. A revolução científica acontece entre o século XVI e o século XVII. Qual foi a primeira ciência moderna? Depois da revolução científica do século XVI e XVII. Qual que é a primeira das ciências modernas? Os primeiros cientistas modernos, eles vão elaborar suas teorias em que campo da ciência? Em qual ciência? Galileu é um dos primeiros grandes cientistas modernos. Galileu vai elaborar a teoria da lei da queda livre dos corpos. A lei da queda livre dos corpos é uma lei de qual ciência? Hã? Qual que é a primeira das grandes ciências modernas? A física, gente. Galileu, Kepler, Newton, essa galera toda é física. Vocês estudam na física. Galileu vai elaborar a teoria ou a lei da queda livre dos corpos. O Kepler vai mostrar que o movimento que a Terra faz em torno do Sol é um movimento elíptico. E o Newton vai ser o grande cientista moderno ali da física. Vai elaborar várias leis. As 3 leis da física newtoniana, quais são? Lei da inércia, todo corpo em movimento tende a permanecer em movimento, todo corpo em repouso tende a permanecer em repouso. Toda ação tem uma reação, a segunda lei. A terceira lei, aquela que é a massa vezes a aceleração, como é que é? Fugiu. Eu sei que aquilo era igual a massa vezes aceleração. Hã? Dinâmica? Não, dinâmica é igual a massa vezes aceleração, acho que não. Esqueci, o nome fugiu. Essas são as 3 leis básicas da física newtoniana. E ainda mais a lei da... Qual que é a fórmula? Eu sei que
Alguma coisa é igual a massa vezes aceleração. É força. Força é igual a massa vezes aceleração. Agora, o que é força? O que é massa? O que é aceleração? Aí você começa a complicar os físicos. Porque precisa definir algumas coisas e a partir do momento que ele vai definindo, ele vai entrando no modo de circularidade. Ele define uma coisa por outra, usando outra, num círculo vicioso. Próxima questão. O que foi a Revolução Gloriosa? Era da história aí, ó. Vocês lembram? Ninguém lembra, não? O que foi a Revolução Gloriosa? A Revolução Gloriosa foi a primeira das grandes revoluções burguesas, que levou a burguesia ao poder aonde? Na Grã-Bretanha, mais conhecida como Reino Unido ou Inglaterra ali, né? E os países próximos, né? Escócia, Irlanda, País de Gales. A Revolução Gloriosa é o ponto culminante da Revolução Burguesa ou da Revolução Inglesa, que se dá em 1689. O processo revolucionário começa em 1640, com a Revolução Puritana. A Revolução Puritana acaba levando à decapitação do rei Carlos I. E praticamente 50 anos de um processo revolucionário, de guerras, de confrontos que envolvem desde disputas religiosas até disputas de poder, sobre qual dinastia vai controlar o poder na Inglaterra. Processo ali que tem o Oliver Cromwell, um líder militar também à frente do poder. Pode. Algo muito parecido que aconteceu com a Revolução Francesa. Um líder militar também chega ao poder com a Revolução Francesa. Que líder é esse? Napoleão Bonaparte, né? Então a Revolução Gloriosa leva a burguesia do poder e destitui o absolutismo, o antigo regime na Inglaterra. E aí institui o parlamentarismo. A Revolução Gloriosa vai estabelecer a Bill of Rights. O que foi a Bill of Rights? Declaração de Direitos. A Carta de Direitos, aquela que podemos chamar de a primeira Constituição moderna. A Constituição é a Carta Magna, é a lei maior de um país. Aquela lei que vai submeter todas as outras leis. E um princípio básico dessa Constituição, das Constituições modernas, é de que todos são iguais perante a lei. As Constituições modernas também vão garantir 3 direitos básicos. Quais são os 3 direitos básicos das Constituições modernas? Vida, liberdade e propriedade.
As constituições modernas vão começar a instituir regimes de governo onde os governantes também estão submetidos à lei. E aqueles que governam e fazem as leis são eleitos pelo povo. O parlamento, por exemplo, passa a governar. O rei reina na Inglaterra, mas não governa. Quem governa é o parlamento. O parlamento que faz as leis, elege os ministros. E assim sucessivamente. Próxima questão. Thomas Hobbes. Thomas Hobbes é um empirista. Portanto, para ele, todo conhecimento vem da experiência sensível, ou seja, dos 5 sentidos. Então, se nós só podemos conhecer com os sentidos, tudo que nós podemos conhecer é somente a matéria, aquilo que é material. Não podemos conhecer nada além da matéria. Portanto, para Hobbes, nós não podemos saber nada sobre Deus. Por quê? Porque Deus não é um ser material. Por não ser material, a gente não pode ver, não pode ouvir, não pode sentir o cheiro, não pode sentir o sabor, não pode tocar. Então, portanto, qualquer coisa que se fale sobre Deus não passa de pura especulação. Nada do que se fala ou se defende sobre Deus é algo certo. Por quê? Não tem como você provar. A ciência moderna ela tem 2 pilares: a razão, que faz a teoria, e a experiência. Se tem uma teoria, por exemplo, a teoria de que Deus é amor. Para ser científico, você precisa provar essa experiência. Como que você prova que Deus é amor? Como que você prova que essa teoria é verdadeira? Ah, Deus é amor porque Ele me livrou. Por exemplo, eu fui pegar um avião, mas o meu relógio não despertou, eu acordei atrasado e perdi o voo. E o avião caiu, matando todo mundo. Então essa é a prova de que Deus é amor. Ele me livrou da morte. Opa, peraí. Essa teoria está topada. Deus livrou você e matou 200 pessoas que estavam dentro do avião? Que Deus amoroso é esse? Que livra um e mata 200. O que você tem de tão especial que aqueles 200 não tinham? Então você tem que ter uma teoria, essa teoria tem que ser comprovada pela experiência, pela prática. E como você comprova que foi Deus que fez você perder a hora e que foi Deus quem derrubou o avião ou não? Vamos comprovar isso? Cientificamente? Não. Portanto, qualquer coisa que você fale sobre Deus não passa de pura suposição. Cientificamente não tem como você comprovar coisa alguma. Tudo é matéria, só podemos conhecer aquilo que é material. Matéria é feita de corpos. Corpos que se movimentam no espaço. E existem 2 tipos de corpos: corpos naturais e corpos artificiais.
O que seria um corpo natural? Um corpo que não é fake news. É isso? Seria um corpo natural? Também, né? Mas mesmo assim, o corpo que é fake news é um corpo que usou anabolizantes. Um corpo que não usou anabolizantes e é malhado, será que é um corpo natural? Ou esse corpo foi construído através da atividade física? Foi moldado, né, através do exercício. Se você deixar o corpo naturalmente, sem fazer exercício físico, ele não vai ter aquela feição, aquelas curvas, aqueles músculos, aquela definição. Então a definição é fruto de um processo que é artificial. Exercícios ali. Então natural mesmo, é muito pouca coisa que existe atualmente no planeta. A árvore é natural? Depende, né? Não sei se essa árvore aí, ou essas árvores aqui, foram geneticamente modificadas. Uma coisa eu sei, elas não nasceram aqui naturalmente. Provavelmente elas foram plantadas por pessoas. Então já tem algo de artificial nessas árvores. De alguma forma já tem uma manipulação do ser humano. Natural teria que ser aquilo que não foi produzido pelo ser humano, mas aquilo que se desenvolveu naturalmente. Hoje em dia, boa parte dos vegetais, principalmente os que nós consumimos como alimento, ele é artificial. Tem milho transgênico, laranja transgênica. Então, a realidade trans já existe no mundo dos vegetais há um bom tempo, né? O ser humano já está mudando geneticamente os vegetais há muito tempo. O próprio milho, né? Esse milho que a gente consome, tem várias variações dele. Tem um milho que é propício para pipoca, tem um milho que é bom fazer no cozido, tem milho roxo, tem milho de tudo quanto é cor, depende da região e do cruzamento que foi feito geralmente pelos seres humanos. Não foram cruzamentos naturais. Então existe o corpo natural e o corpo artificial, segundo Thomas Hobbes. Essa matéria, esses corpos, eles funcionam de forma mecânica. Isso é o mecanicismo, ou seja, como uma máquina. De forma previsível. Através da lei da causalidade, ou seja, com causa e efeito. Tudo na natureza e na matéria tem uma causa e um efeito. Portanto, tudo de alguma forma já está determinado. Não há espaço para liberdade na matéria. Tudo funciona como uma máquina, de forma previsível. Até nós mesmos. Nós não somos livres. Somos como máquinas. Aquilo que a gente acredita ser uma escolha, nada mais é
do que um efeito de uma causa. Próxima questão. Ética e política segundo Hobbes. O que é ética? Ética é uma palavra de origem grega. Significa, uma tradução, uma das traduções possíveis é comportamento, costumes. Então, a preocupação da ética dentro da filosofia é o que é certo e o que é errado. O que é o bem e o que é o mal. Para Hobbes, bem é tudo aquilo que desejamos. Mal é tudo aquilo que repudiamos. Bem é tudo aquilo que preserva a vida. Mal é tudo aquilo que danifica a vida. Degrada. Então, bem é aquilo que é certo a se fazer. O que é certo para Hobbes? Nós devemos fazer aquilo que nós desejamos, aquilo que dá prazer, aquilo que preserva a nossa vida. Só que isso é problemático, né? Tem alguns B.O.s aí que o Hobbes não lidou. Mal, o que é errado fazer? A gente não deve fazer aquilo que nós repudiamos, aquilo que danifica a nossa vida. Porque algumas coisas que danificam a nossa vida causam prazer. E nós desejamos. E coisas que fazem bem, que preservam a nossa vida, a gente repudia, odeia. Falei aqui do corpo, do fake nerd, dos anabolizantes, do exercício físico. Ele é algo que preserva a nossa vida. Porque provoca saúde. O exercício físico faz bem para a nossa saúde. Mas só que a maior parte das pessoas repudia o exercício físico. Porque o exercício físico provoca dor, sofrimento. O exercício físico é antinatural. O nosso corpo ele é movido por uma lei básica da natureza, que é a lei do menor esforço. Todos os seres vivos buscam o menor esforço para atingir os seus objetivos. Mas, à medida que a humanidade foi evoluindo e desenvolvendo a ciência, a tecnologia, foi nos exigido cada vez menos esforço para ter aquilo que desejamos. E à medida que nós temos que fazer menos esforço para alcançar aquilo que nós desejamos, nós gastamos menos energia. Por gastar menos energia e consumir mais, a gente acaba desenvolvendo problemas relacionados ao peso. E aí surgem a obesidade, diabetes e tantos outros problemas de saúde relacionados à falta de atividade física e ao consumo de alimentos inapropriados, como ultraprocessados.
aí o BO vai se instalando, a saúde vai embora. E aquilo que era um bem é visto por grande parte de nós como um mal. A gente passa a repudiar aquilo que preserva a nossa vida. A própria natureza, a matéria, ela é meio contraditória. Vou orar? Por hoje é isso então, Varela.